Cada vez mais constantes, as catástrofes naturais são reflexos das mudanças climáticas. Mas o que o poder público, empresa ou nação podem fazer para retardar os efeitos do aquecimento global? Discutir esse assunto é o objetivo do fórum de hoje. Acompanhe com a gente. A gente está vivendo um momento extremamente novo para a humanidade, né? Há quem diga que é cíclico, outros dizem que estamos colhendo o que plantamos, ou seja, o descuido com a natureza. E há um momento que tem que parar e pensar. Vamos rever toda a questão da gestão pública e privada para ver de que forma nós vamos agir daqui para frente. Se nós ligarmos a TV e esse último final de semana nós vimos terremoto no lugar, não é? Ameaça de vulcão em outro, tempestades em outros lugares do país que estão afetando tanto a economia, né, com setores públicos e privados. Então esse é o olhar, é o parar e pensar, e essa é a nossa proposta. O aquecimento do planeta vem se tornando um assunto cada vez mais em pauta, diante a todas as mudanças climáticas que ocorrem atualmente. Na primeira palestra do Fórum, a pesquisadora Tatiana Tucunduva Felipe Cortese abordou as iniciativas de adaptação por parte dos municípios. Na verdade, a gente está na véspera da COP21, que é a mais importante conferência entre todos os países para discutir as questões climáticas. Só que muitos fica a expectativa do que vai ser esse acordo global e a gente, enquanto planeta, não toma uma decisão e estabelece qual vai ser o acordo e as responsabilidades de cada país, os governos locais, que são as cidades, não estão esperando esse movimento para agir. Então, como as consequências são sofridas do ponto de vista local, cada cidade já tem se movimentado e esses governos, junto com a sociedade civil e com o terceiro setor, têm se movimentado justamente para fazer a diferença e já ter metas próprias. Para a professora Daniela Campos Libório, é preciso que haja um planejamento urbanístico que acompanhe o crescimento populacional nas cidades. O grande desafio agora no século XXI é o agigantamento das cidades. Então a lógica é a seguinte: quanto maior as cidades elas vão ficando, né, pior os problemas vão tendo. Não são os mesmos problemas que acontecem numa cidade pequena e numa cidade grande, que em geral refere-se às questões de abastecimento de forma geral, não só de energia, mas de alimentos e abastecimento de toda a ordem. Isso é extremamente impactante. Tem que ter uma atuação conjunta e é bastante complexo. Então, o que significaria essa atuação conjunta? As instituições nacionais, no nosso caso do Brasil, município, estados e União, adotarem estratégias de políticas públicas que conversassem entre si, ou seja, o planejamento urbano das cidades, que é via plano diretor e a ordenação do solo, ela ser anexa e bastante convergente às políticas estratégicas, por exemplo, da modelagem energética feita pelo governo federal. E da mesma forma, a visão do governo do estado a poder fazer o ordenamento do solo das regiões metropolitanas, das aglomerações, para verificar onde tem áreas de produção de alimento, onde tem as bacias hidrográficas e orientar onde esse crescimento deve acontecer, alinhado a uma política pública nacional de benefícios energéticos e de abastecimentos, por exemplo, tarifas, por exemplo, tipos de energia, não é? Então, essas políticas todas elas precisam estar convergentes entre si. Os processos industriais também estão por trás da recente e rápida aceleração do aquecimento global. E por isso há uma necessidade urgente das empresas se adaptarem para reduzir a emissão de poluentes. Ricardo Prado Santos trabalha na área de desenvolvimento de processos e sustentabilidade da Vale Fertilizantes e falou sobre algumas iniciativas e ações que a empresa já pratica há alguns anos. A primeira coisa que a gente faz quando você vai gerenciar qualquer produto, qualquer efluente ou qualquer gás, você tem que conhecer. Então a gente passou sistematicamente, a Vale faz todo ano um inventário de gases de efeito estufa. Todas as emissões que são oriundas dos seus processos produtivos. Então, ao fazer isso, nós temos uma ideia de quanto essa emissão está ao longo do ano. E ao conhecer as emissões, a gente vai estudar os processos que emitem e, nesse estudo, a gente verifica o que a gente pode fazer
para reduzir as emissões. Hoje, um estudo que a gente leva muito a sério é a questão de otimização energética, né? O que eu posso fazer internamente para reduzir meu consumo de energia. E ao fazer isso, a gente reduz gases de efeito estufa. Então, essa é uma vertente muito, vamos dizer assim, proativa, né? Porque todo mundo ganha. Ganha a empresa, que você reduz a sua necessidade de energético, você diminui, né? Você reduz gases de efeito estufa, você reduz vapor, né? Que a indústria química usa muito vapor, né? E ao reduzir vapor, você reduz água, quer dizer, é o ganha-ganha, né? Todo mundo ganha. Mas de nada adianta o poder público e as empresas agirem se cada um não fizer a sua parte. Para a professora Márcia Carneiro Leão, são iniciativas simples que podem fazer a diferença. Certamente começa dentro de casa, aí vai obedecer ao princípio do desenvolvimento sustentável, né, que diz que ele é impossível se todo mundo, absolutamente todo mundo, não participar. É preciso participar nas ações, nas discussões, na construção das políticas públicas. É preciso que o brasileiro comece a participar um pouco mais da vida política do país, né? Que quando ele for chamado para as audiências públicas para autorizar empreendimentos, por exemplo, que ele esteja lá para decidir se ele concorda ou não, trocar suas lâmpadas de casa por lâmpadas econômicas, que inclusive são muitíssimo mais duráveis. Ao longo do tempo elas se pagam pela economia que elas geram e pelo tempo que elas duram, né? Fechar torneira, gente. O pessoal escova os dentes de torneira aberta. Um copo de água é suficiente. Você pode economizar até apagar a luz quando você sai, né? Desligar os aparelhos da parede quando você sai. Eu tenho uma reguinha que desliga todos os meus aparelhos. Eu adoro controle remoto. Né? Todo mundo gosta. Mas o controle remoto ligado, às vezes ele gasta tanto quanto o aparelho e você não está usando o aparelho. No mínimo ele gasta 40% da energia que o aparelho gastaria. Então, eu tenho como se fosse uma reguinha que estão todos os meus aparelhos ligados ali, eu tenho um interruptor, quando eu saio de casa eu desligo. Quando eu volto para casa, eu ligo e aí eu tenho todos os controles remotos que eu quiser. Né? Parece bobagem, mas minha conta de luz diminuiu. A conta de luz hoje em dia é importante, né? Diminuiu 40%. São exemplos prosaicos, mas também participar um pouco mais, se informar, né? Para perceber a importância disso tudo que você está fazendo. Desafios públicos e privados das mudanças climáticas foi o tema do fórum de hoje, realizado pela Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Até o próximo fórum.